que ele também era um israelita. E para o povo de Israel, aquela espécie de trabalho, aquele tipo de trabalho, era uma afronta ao próprio povo de Deus, aos próprios israelitas. Então, ele era, como é que se diz? Para o povo de Deus, ele era excluído. Ninguém queria ter relação com ele, principalmente os pessoais que tinham autoridades religiosas. Principalmente os que tinham autoridades religiosas. Ou seja, os que eram religiosos na época. Não tinha contato nenhum com Zaqueu. Não queriam saber de Zaqueu, nem o seu próprio povo tinha contato. E sim, as pessoas que tinham contato com ele eram pessoas que nem, na palavra mesmo falou, pecadores. Pessoas, vamos dizer assim, da laia dele, né? No nosso linguajar. Eram pessoas do mesmo timbre dele, da mesma altura dele, da mesma situação dele. E isso tornava ele mais ainda excluído. Isso transformava ele mais ainda em uma pessoa desagradável para aquela nação. Mas sabe o que aconteceu? Como nós mesmos acabamos de mencionar, Zaqueu ouviu falar de Jesus. A palavra de Deus fala de muitos homens que já ouviram falar de Jesus, que ouviram falar de Jesus e foram buscar Jesus. Se você tem uma ideia, existiu um centurião que tinha um filho dele, um servo, a Bíblia fala filho, outro fala servo, que estava doente. E esse centurião, por ser romano, só se aconchegar mais para cá. Amém? Vamos esperar só o carro passar. E Jesus curou. Jairo tinha uma filha doente e ele ouviu falar de Jesus e foi ter com Jesus para curar a filha dele. Uma mulher que tinha fluxos de sangue, que ela descia sangue direto, ouviu falar de Jesus e foi lá e tocou em Jesus. Ou seja, todo mundo que ouvia falar de Jesus buscava Jesus por uma cura, por um feito, por uma situação. Aí você me pergunta, eu digo para você, as outras pessoas buscaram Jesus por uma coisa, uma cura, viver bem, saúde. Certo dia, o amigo de Jesus morreu e as irmãs dele mandaram, olha, fale para Jesus que o seu melhor amigo está doente, à beira da morte. Foram buscar Jesus para curar Lázaro. Mas Zaqueu não. Zaqueu estava doente. A palavra de Deus falou aqui que Zaqueu estava doente? Não. Zaqueu não era um homem doente. Pelo entender, ele subiu em cima de uma árvore. Ele era muito bem de saúde, né? Não, a Bíblia não menciona a idade dele, mas ele subiu numa árvore. Mas ele não era doente. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele buscou a Jesus. E por ele ser baixo, como a Bíblia diz, por ele ser baixo, ele não conseguiu chegar até Jesus, que nem os outros chegaram. Veja bem, Jairo chegou ao semestre, vamos comigo, minha filha está enferma. O centurião chegou e disse, Rabino, eu tenho um jovem, eu tenho um filho que está enfermo. A mulher do fluxo de sangue no meio da multidão foi lá e tocou em Jesus. E muitos outros, em outras situações, foi a mesma. Zaqueu não pôde. Outro também que eu ia mencionar é o cego de Jericó, né? O cego de Jericó, ele ouviu a multidão e clamou por Jesus e levaram ele até Jesus e ele falou com Jesus, Senhor, eu quero ver. Todos foram atrás de Jesus por alguma coisa, mas Zaqueu não. Zaqueu tinha tudo, tinha saúde e era
rico, rico, perfeito, mas ele faltava alguma coisa na vida dele. Ele ouviu falar de Jesus, ele queria alguma coisa, ele queria ver. A palavra de Deus fala que a mulher disse, olha, se eu menos tocar, olha só. A mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu tocar na orla da sua veste, eu vou ser curado. A palavra de Deus não fala que Zaqueu disse, eu quero ver ele, se eu ver ele, eu vou mudar a minha vida. Não fala. Só fala que ele tinha esse desejo. Ele sabia que Jesus ia passar na rua dele, na cidade dele. E aí Zaqueu, não conseguindo chegar até ele, não conseguindo se aproximar de Jesus, ele decidiu subir numa árvore. E olha só, por ele não ser enfermo, por ele não buscar uma cura, não buscar uma coisa, Jesus observou o feito dele. Não foi ele que disse, Jesus, eu estou aqui em cima nessa árvore. Foi Jesus que viu ele lá em cima. A reação dele não foi espontânea de buscar Jesus. Foi Jesus que já sabia. Jesus já sabe quem é você, já sabe que você precisa dele. Por mais que você diga, não, eu não sou doente. Por mais que você diga, eu não sou enfermo. Por mais que você diga, eu sou muito feliz, eu sou rico. Eu tenho tudo. Zaqueu tinha tudo. Eu vou ler bem aqui a passagem onde diz isso. Então, no versículo 2. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era um chefe dos publicanos e era rico. E aí muita gente diz, eu sou rico. Eu tenho tudo. Eu não preciso. Ele não precisava. Não precisava buscar Jesus. Ele não precisava buscar Jesus. Mas ele foi. Ele foi. Ele tinha essa necessidade de se encontrar com Jesus. E Jesus vendo ele, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Eu vou para a tua casa. Hoje eu vou almoçar, jantar contigo. Hoje eu vou dividir o teu alimento. E vou te trazer o melhor alimento que eu posso te dar. É o melhor alimento que Deus pode te dar. E aí, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Estava lá ele e uma grande multidão. À mesa, comendo. Como a palavra de Deus disse, só gente ruim. Né, pastor? Só gente ruim, não tinha um bom lá. Mas Jesus estava lá. Porque Jesus veio para esses. Jesus veio também para todo mundo. E olha só. Jesus lá no meio de um monte de gente que na linguagem de muitos não prestava. Um diz assim, olha só. Ele disse que é Jesus, que é o mestre. E está no meio de um monte de gente errada. Como diz lá na palavra, né? Eu vou ler aqui de acordo mesmo com... que às vezes nosso linguajar transforma a situação. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara a ser hóspede de um homem pecador.